Boa noite a todos e a todos. Quero aqui agradecer a oportunidade que é nos dada, agradecer ao presidente, dizer para ele que é um prazer muito grande estar aqui para dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente sente, dizer para vocês que nós vivemos num país onde poucos ganham com a miséria de todas e todos. E enquanto a gente vive num país onde existe essa concepção que quanto pior, melhor, a tendência é a gente ver a miséria realmente aumentando. Só lembrando rapidamente algumas questões, a miséria, a indústria da seca no Nordeste brasileiro. Nada pior do que a indústria da seca no Nordeste brasileiro. Ele diz que eu sou de São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, realmente eu sou paraibano. Sou de uma cidade que está lá no Alto Sertão da Paraíba, uma cidade por nome de Catolé do Rocha. Os nordestinos, quando falam de Catolé do Rocha, dizem, vixe, Maria, só tem matador. Mas também essas coisas acontecem porque a miséria fabrica. Nós vivemos um país, uma América Latina, onde a gente vê todo dia a violência crescendo. E a violência cresce por quê? Porque falta o todo que o povo possa viver, desse todo. Porque muita gente avalia que é necessário só feijão e arroz. Mas feijão e arroz aqui em São Paulo, lá no Nordeste, feijão com farinha e rapadura. Lá no Norte, feijão com farinha, rapadura e coco, tal. E são coisas que nós sabemos que, se tiver um pouquinho de vontade política, essas tragédias que a gente está vivendo, vivenciando, sendo testemunhas, está muito longe de chegar ao fim. E está muito longe de chegar ao fim porque não basta só você dizer temos um governo com vontade política. Tem algumas entranhas na máquina governamental, que é a burocracia, que ela arrebenta com qualquer governo. E ela, muitas vezes, o governante chega, fica 4 anos, 8 anos, sai e não conseguiu conhecer nem sequer o mínimo possível dessas entranhas da burocracia no seu próprio governo. E aí essas burocracias são práticas de seres humanos como nós. São práticas de pessoas que estão ali para detonar o direito de muitos viverem com dignidade. E aí que está o grande problema. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1974, um domingão, lembro que é o primeiro domingo, não lembro se é o dia 4 ou dia 6 de março. Essa cidade cinzenta, parecia assim, um outro mundo para mim. Naquela época, o frio chegava, março, abril, já ia detonando. E eu chego aqui completamente desprevenido. Comecei a conhecer São Paulo, comecei a conhecer o mundo, comecei a gostar de São Paulo. E hoje eu adoto São Paulo como a minha cidade para viver. E a minha cidade para morrer, Catolé do Rocha. Com certeza, eu sei que quando eu estiver perto de morrer, alguma coisa vai me levar para lá, para eu morrer lá. Mas para viver Catolé do Rocha, conheço algumas cidades desse mundo
das maiores do mundo, assim como São Paulo. Não conheço Estados Unidos porque não permitiram a minha entrada nos Estados Unidos. Mas posso dizer que das cidades maiores eu conheço duas e escolhi São Paulo para dizer, aqui eu vou viver. E viver como eu vivo, não viver tirando de quem não tem. Ao contrário, viver ao lado desse e dessas que não tem. E quando eu cheguei em 74, aqui era muito menor o número de pessoas que não tem. E foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje nós estamos em 2012 e a população dos que não tem, eu avalio que deve ter quintuplicado. Nós tínhamos, a cidade de São Paulo tinha muito cortiço. E eu venho da luta, filho de camponeses, estudei um pouquinho lá por Catolé do Rocha, João Pessoa, mas sou filho de camponês, vi meu pai ser preso e veio para o meu sangue a questão de participar da luta. E esse participar da luta, hoje, se disser assim, você está fora da luta, é como tirar os dois olhos de qualquer pessoa. Eu não consigo viver mais sem participar da luta. Mas quero dizer para vocês o seguinte, que a cidade de São Paulo, enquanto uma produtora de riqueza, também ela é uma produtora de promiscuidade, de prostituição infantil, de prostituição adulta, de corrupção. E nós, seres humanos, somos vítimas e culpados de tudo isso. Nós temos nossas culpas. Porque muitas vezes eu percebo alguém tentando tirar de alguém, mas não está mexendo no meu, deixa para lá. Isso chama-se omissão. E dentro dessa omissão, minha, sua e de nós todos aqui, alguns crescem às nossas custas, pisoteando, pisando nas nossas costas, sem que a gente perceba. Quando a gente vai perceber, já era. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando eu chego em São Paulo, fui trabalhar na construção civil. E vou trabalhar na construção civil, num dos piores trabalhos da construção civil. Eu trabalhei como operador de máquina de bate-estaca, da estaca Strauss. E faz aquele lamaçal todo, o cara se cobre de lama, e na época do frio, nossa senhora, desgraça total. E percebendo que, enquanto nós construíamos belas construções, lindas, maravilhosas, para poucos, a maioria dos que ali construíam, assim como eu e outros, não tinha uma casa para morar. E não tem casa para morar até hoje. O déficit habitacional aumenta todo segundo por conta de um só fator: vontade política para se acabar com essa praga que está entre nós, a falta de habitação para todas e todos. Porque não tem coisa pior do que você pagar um aluguel e quando você chegar ao final do mês, você faz a conta, daria para você dar uma boa entrada numa boa casa. Mas eu não tenho aquele dinheiro para dar entrada na boa casa, e aí eu continuo, o ano que vem eu vou ver isso, e aí ao final de 30, 40 anos, você tinha pago 3, 4 casas, e você continua pagando aluguel. E como o seu dinheiro acabou, a sua idade lhe jogou no declínio, você vai sair de onde você estava pagando o aluguel, talvez 600, 700 reais, vai para a periferia, da periferia para pagar um de 350, 400,
e daqui a 2, 3 anos, ele viveu 30 anos nesse aqui. Mas ele sai desse aqui para 2, 3 anos, ele vai sair daqui, da periferia, para ele ir para o mais longínquo possível lugar. E aí, uma pessoa da idade, como é que faz? Nós precisamos que tenhamos um propósito único. E qual é o propósito único? Juntar todos e a todas que estão sendo afetados por esse processo danino e vamos juntas, nos unirmos para combater essa grave crise. Porque a crise da habitação é a crise construída pelo sistema capitalista. A crise da moradia não é a crise que se resolva simplesmente num passar de pano na lousa. Porque é a crise do sistema capitalista. No momento em que se investir forte o sistema capitalista, vai tomar uma injeção. Mas essa injeção, quando resolvida a questão de que nós não termos mais altos aluguéis a pagar e altas prestações, vai baixar. E por isso que o sistema capitalista precisa que essa crise sobreviva, se mantenha. É para uns ganharem muito, e outros sofrerem demais. Quando eu me entrego totalmente a minha vida na luta pela moradia digna para as famílias, para os seres humanos de baixa renda, eu era dirigente de dos sindicatos aqui na cidade de São Paulo. Eu era da categoria de curtimento e artefatos de couros. Poderia ter sido presidente, se eu tivesse aceitado, não aceitei, porque quando me chamaram para conversar, eu disse, não, eu quero sair da categoria e vou só fazer uma coisa agora, vou lutar pela moradia. Os meus companheiros, minhas companheiras de direção, se você enlouqueceu, você vai ver de que eu falar. Eu não preciso mais do que um prato de comida no almoço, um prato de comida na janta, um café da manhã para sobreviver. Eu não preciso mais nada para sobreviver. Se tiver quem me ajude nisso aí, o resto da vida eu toco. E assim estou fazendo até hoje. Faz 16 anos que eu saí da direção do sindicato e continuo fazendo até hoje isso. Mas eu percebo o seguinte. Há 20 anos atrás, eu, com um grupo de companheiras, de companheiros aqui de São Paulo, e outros de outros países, nos encontramos na Argentina, Buenos Aires. Grupo de trabalhadores, trabalhadoras que têm o mesmo propósito. Lá em Buenos Aires, eu vi a primeira experiência de reforma de prédios. Eu fiquei olhando aquela coisa lá. Eram 2 prédios pequenos, mas ainda muito raquítica a proposta. E eu disse para os companheiros do Brasil, falei, olha, nós temos que levar isso para São Paulo, temos que levar isso para o Brasil. Porque no Brasil, em São Paulo, nós temos muitos prédios vazios não cumprindo a função social da propriedade. Por que não a gente não levar para São Paulo? Aí, no final daquele encontro, que tinha 350 pessoas, 400 pessoas, saiu como propósito do encontro, uma das propostas era a gente fazer o debate em São Paulo sobre isso. E aí, de lá para cá, eu me debruço totalmente nesse debate.
principalmente na questão do imóvel que não cumpre a função social da propriedade, e para mim não tem cor do partido que esteja no governo. A cor, para mim, nós temos prédios ociosos que não cumprem a função social da propriedade e pessoas morando debaixo da marquise desse mesmo prédio. Por que não? Por que não transformar isso em habitação popular? Aí você vai fazer esse debate com os governos. Me desculpe os técnicos que vierem por aqui. A tecnocracia toma conta do debate. Não, não pode, não dá, é impossível, vai ficar caro, não tem como, porque aquele prédio lá foi feito para comercial, só tem o setor molhado naquele canto, como é que você vai levar lá para aquele outro lado? Entra de todos os debates possíveis. E esses debates entram com segundas intenções, que é realmente transformar aquilo em habitação popular para nós de baixa renda. Você falou R$ 2.700, R$ 2.800. Hoje o cidadão, a cidadã, que tem uma renda nesse valor de R$ 2.500 a R$ 2.700, pagando aluguel, pagando condomínio, luz, escola, porque as escolas públicas hoje não têm qualidade, propositalmente também. E, ao final do mês, ele pagando tudo, o que vai lhe sobrar, talvez não sobre R$ 1.000 para ele comer e vestir. Então, para mim, o cidadão que hoje está em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800 é cidadão que tem uma vida um pouco superior à minha, mas ele está em declínio. E é preciso que esse cidadão, ou ele imediatamente saia do campo que ele está e vá para outro campo, que jogue ele para cima, ou senão ele vai ser o miserável daqui a 10 anos. Quem viver mais 10 anos e conhecer alguém que está nessa faixa, faça essa experiência. Então, gente, para mim, enquanto militante do movimento popular, para mim, enquanto cidadão, não tenho nenhuma sombra de dúvida que a proposta que você nos traz aqui sobre pegar os imóveis públicos e particulares que não cumprem com a função social da propriedade, imediatamente tem que ser transformado em habitação popular. E aí você tem 1.001 formas e que você transforma um imóvel desse em habitação popular, e nós já temos algumas experiências, aqui na cidade de São Paulo nós já temos algumas experiências. Eu moro hoje em um prédio que foi transformado em habitação popular. É o primeiro prédio reformado na cidade de São Paulo. Eu moro na 25 de março, com a rua Fernão Salles, uma ruazinha curtinha, ali no Parque Dom Pedro. Nós compramos aquele prédio, estou dizendo nós, porque estava eu e o Rogério, do setor de negócio da Caixa Econômica Federal, fomos comprar esse imóvel por R$ 625 mil. Hoje moram lá, habitam
57 famílias. E famílias que, inclusive, não tinham carteira assinada. Famílias que não tinham emprego e vivia de catar latinha, vivia da reciclagem. E essas pessoas hoje estão muito bem vivendo dentro desse imóvel e, inclusive, conseguiram sair do mundo da reciclagem e foram para o mundo civilizado, como diz a sociedade. Porque, para muita gente, você encontra um reciclador, ele não tem valor, mas para mim ele é um trabalhador, é uma trabalhadora. O segundo prédio que nós temos na cidade de São Paulo, que também foi comprado para transformar em habitação popular, está ali na rua Riscala Jorge, ao lado ali do antigo prédio do Correio, aquele pedacinho ali. Hoje habitam ali naquele prédio 167 famílias, é o segundo prédio. Nós temos hoje na cidade de São Paulo 8, 10 prédios. E por que nós não avançamos nisso aí? Porque a especulação imobiliária veio para cima, e é o que você disse. Começou, o valor do imóvel estava hoje R$1.250.000. Quando eles perceberam que a coisa ia dar certo, foi para 2 milhões, 2,5 milhões. Foi assim, pá. Inclusive, alguns companheiros de vocês, eu trabalhei com alguns corretores, e eles fazendo transação com a gente, passando alguns imóveis. E eles mesmo diziam, olha, se a gente não avançar, nós vamos perder, porque a especulação imobiliária vai obrigar o cara a aumentar o valor disso aqui para o dobro. E nós perdemos vários, é verdade, nós perdemos vários. Então, senhores e senhoras, senhoritas, deve ter senhoritas aqui, nós temos clara intenção de continuar nessa luta. É uma luta que não é fácil. É uma luta que já me custou 10 anos. Nos últimos 10 anos de minha vida, eu vivi afuguentado, fui preso, tive que viver fora do país por 2 vezes. Tinha um processo criminal de coisas que jamais me passou na minha cabeça, que para mim não tem nada na face da terra que você explique o direito de se tirar a vida de alguém. E foi o que aconteceu. Foi assassinado dentro de uma das ocupações um cidadão e foi jogado nas minhas costas, que eu respondi por um crime, e jamais eu vou ter acordo em que alguém tire a vida de alguém. Nada na vida tem o valor se tirando com a vida. Se você errar, você tem que pagar com vida, no dia a dia, trabalhando, suando, sofrendo, para você ver o quanto custou. Dia 5 de abril agora, vai fazer 1 ano, eu estava no júri popular com um dos promotores mais carrascos desse país, Roberto Tadella, e conseguimos provar a minha inocência, deixando claro para ele, eu disse para ele, doutor Roberto Tadella, senhor promotor, representante do Estado, eu estou aqui porque sou pobre, estou aqui defendendo o pobre. Agora, o senhor conhece muitos homens que exploram do pobre
que rouba, que mata, tira a vida, e o Senhor não mandou prender. Por isso o Senhor vai pedir a condenação de um homem inocente que não deve e não tem o menor medo de dizer para você a verdade. E ele me olhava, baixava a cabeça, e eu parava de falar. Quando ele baixava a cabeça, ele olhava para mim, retomava a palavra. No final, ele obrigou-se a pedir a minha absolvição. Ele pediu. Foi para a votação 7-0 pela minha inocência. Mas nem por isso, eu vou parar de lutar. Eu fui preso quando era moleque, com 18 anos, com 14, 16, 17 anos, pela luta, na época da ditadura militar. Consegui mostrar para os tribunais lá que não era o que eles diziam, saí livre, assim como agora. E se for preciso continuar a luta na defesa daqueles e daquelas que não têm como viver com dignidade, eu vou ser preso novamente. Porque para mim não tem nada igual ao homem ser covarde, ao homem ser traidor a ele mesmo. Estou dizendo o homem, o ser humano. E para aproveitar essa frase, quero aqui parabenizá-las, as vocês mulheres. E estamos no mês de março, mês das mulheres, onde 8 de março se comemorou, e nós, dos sem-tetos, incentivamos as nossas companheiras sem-tetos a ocupar um prédio ocioso na cidade de São Paulo. Porque não tem nada pior, e as senhoras, mulheres, sabem o que eu estou dizendo, do que uma mãe de família chegar à noite e vai arrumar a cama dos seus filhos e faz aquele amontoado, 3, 4 filhos na própria cama do casal. Nós não podemos mais, cidadãos e cidadãs, continuar num mundo que estamos no país da 6ª economia e se fala de mais 3, 4 anos ir para a 4ª economia do mundo, aonde um casal não tem a sua privacidade garantida. Nós não podemos mais continuar num país que fala de avanço, de crescimento econômico, mas o casal que tem 2 filhos é obrigado a crescer junto, a menina e o menino, tornarem-se moças, rapazes, dormindo no mesmo quarto. Não é esse o mundo que nós queremos. Não é esse o mundo que nós temos que sonhar. Nós temos que sonhar por um mundo livre, que cresça, que vá para a primeira economia do mundo, mas vamos dividir com os que não têm. Vamos fazer justiça social. Vamos pensar que aqueles e aquelas que constroem a riqueza e a beleza desse país precisam viver com dignidade. Porque quanto mais dignidade você tem, mais condições de produção você terá. E eu acredito muito nesse propósito que você traz aqui. Eu acredito. Se você quiser parceria, não fala em nome dos outros, fala em nome próprio do movimento do qual eu participo, que é o Movimento de Moradia da cidade de São Paulo. Esse movimento não nasceu hoje, nasceu nos anos 80, eu estou nele desde quase o seu nascimento, ele nasceu nos anos 85, 86, 87, eu estou nesse movimento de lá para cá. Não vejo outra alternativa a não ser fortalecer os diversos movimentos. Agora, quero deixar muito claro para os senhores, para as senhoras. Há movimentos e movimentos. No nosso meio também há os oportunistas, assim como no meio de vocês. E os oportunistas pensando no bolso dele, no bolso dela, em melhorar a sua família e não em melhorar o coletivo.
que se nós não pensar na coletividade, se vocês não se organizarem para pensar na coletividade, o individualismo não leva a lugar nenhum. O individualismo nos destrói. E quero aqui dizer, parabéns a você, presidente, pensar dessa forma. Porque você está pensando que, com os prédios públicos e particulares que nós temos na cidade de São Paulo, minimamente o déficit habitacional será reduzido para de 40% a 50%. O déficit habitacional será reduzido para isso. Senhores, senhoras, nós estamos ocupando 2 prédios aqui no centro da cidade. Um na rua Martins Fonte, que é do governo federal. Alguém vai olhar para mim assim, pô, o cara é doido, ocupou o prédio do governo federal, ou só ocupou porque é do partido dele, é do PT. Não, eu ocupei porque o prédio não cumpre a função social. E quando nós entramos lá dentro, a polícia chegou, quis tirar a gente, tira a gente daqui para o cemitério. Mas a gente não sai. Tem mandato? Não, não tem, então nós não vamos sair. E estamos em outro prédio. Estamos em outro prédio. Na Benjamin Constant, 170. Está lá. E no fundo dele tem 2. No fundo dele tem 2. Ao lado dele tem mais um. Dobrando a primeira esquina tem mais outro. Ou seja, nós não temos um levantamento de quantos prédios ociosos nós temos na cidade de São Paulo. E aí nós falamos assim, não, se pegar isso aqui para transformar em habitação popular, em habitação, nós vamos reduzir o déficit em 40% a 50%. Mas nós estamos sendo humildes. Se pegar os imóveis que hoje não cumprem a função social da propriedade, eu vou dizer para vocês que o déficit habitacional na região central se reduz a 20%. E por que não fazer isso? É falta de dinheiro? Não. Não é falta de dinheiro. Nós sabemos que tem muito dinheiro. Mas tem as grandes empreiteiras que querem se apropriar indevidamente desse dinheiro. Tem os especuladores e tem a burocracia a serviço desses que eu acabei de falar. E aí é preciso que a gente tenha coragem de dizer isso e saber que está falando a verdade, e quando se fala a verdade, vai doer em algum lugar, e onde dói, as pessoas querem vinganças. É lideranças ameaçadas de morte, é lideranças presas, é lideranças sendo assassinadas. Por isso, senhores e senhoras, dentro do nosso propósito para eliminar de uma vez por todas o déficit habitacional desse país, e principalmente na cidade de São Paulo, é preciso unidade política, unidade política. Quando o setor da construção civil foi para o Ministério da Cidade junto com a gente, era uma dificuldade. Eu e a Henriqueta chutamos os pés um do outro várias vezes. E hoje, onde a gente se encontra, somos bons amigos. Ela defendendo a proposta dela e eu defendendo a nossa. Agora, com clareza, que para se eliminar o déficit habitacional
dessa cidade, desse estado, desse país, é preciso unidade. Unidade com seriedade, com honestidade, com ética. Não é eu querendo pegar 200 aqui, 500 ali, não. É eu dizendo assim, eu vou continuar andando de ônibus, vou continuar andando a pé, mas lado a lado com quem estiver muito dinheiro, pensando em transformar essa situação em condições de vida. E esse sistema capitalista não quer saber se você só tem essa roupa que você está usando, não. Se ele puder tirar essa roupa e deixar você sem nada, vai tirar. Está pouco preocupado. Por isso que eu digo, tem uma burocracia a serviço dessa coisa, da especulação, da arruinação do direito de se viver com dignidade. E isso é o central. E aí a outra questão é a questão do preconceito. Nada igual ao preconceito. A gente chega num casarão, num lugar que está à venda, e a gente se apresenta. Se for reconhecido, não tem conversa. Tem uma grande atravessadora aí, venderam uns casarões, eu fui lá. E me levaram para falar com a dona. A dona tinha acabado de ver uma matéria na Globo com a minha imagem. Ela olhou para mim assim e falou, o que ele está fazendo aqui? O que é que ele está fazendo aqui? Foi assim, o que é que ele está fazendo aqui? E acabou-se. Não teve conversa. Desligou a televisão que ela estava assistindo na sala dela e entrou por uma porta e saiu. Nós vivemos num país preconceituoso, um país que as pessoas dizem não tem racismo, mas existe um racismo muito forte, muito forte. Um país onde a mulher tem que continuar submissa, objeto. Eu imagino vocês, mulheres, nesse trabalho. Deve ser difícil. Porque não é um trabalho fácil esse trabalho que vocês fazem. Não é um trabalho fácil. Mas nós precisamos viver, precisamos da profissão. E vocês são profissionais. E profissionais que temos que respeitá-los. E principalmente as mulheres têm que ser respeitadas como cidadãs, como seres humanos, e não como objetos. Nós estamos vivendo o século XXI. Não estamos vivendo o século XV, século XIII, que a mulher era considerada um objeto qualquer. Então, nessa questão que nós prismamos entre nós é que cidadania para todos e todos. E quando se fala cidadania, está se falando de habitação popular, está se falando de emprego digno, de salário decente, está se falando de escola, de saúde, de creche. E por que não lazer? Nós não trabalhamos, nós não produzimos. Por que não viver com dignidade? Então nós estamos falando de vida. E nós temos condições, senhores e senhoras, nós temos condições de eliminar esse déficit habitacional. Ou é preferível que fique um prédio a 200 metros da Praça da Sé, ou ao lado da Praça da Sé, como aquele quadrilátero da Igreja Católica, que está lá todo arruinado, que hoje não serve para nada, vai servir para cair em cima de alguém, matar, tirar a vida de alguém um dia, do que transformar em habitação aquilo ali. Para quem precisa viver com dignidade.
Nós temos que ter coragem de dizer algumas coisas desse tipo. Muitas pessoas dizem, não, mas você falou muito duro. Mas tem que ser dito as coisas duras. Porque se nós não dissermos, quem é que vai dizer? Somos nós que temos necessidade, que temos que dizer. Às vezes, a burocracia que nos atrapalha é a mesma burocracia que facilita. A burocracia que nos atrapalha é a mesma burocracia que facilita para que uma empreiteira venha, uma empreiteira grande, renomada, venha e meta um condomínio em área de mananciais, em área de proteção. Os mesmos cidadãos. Eu tenho dois lados. Um lado para dizer não e um lado para facilitar. Leva. Agora me dá 200 aí. Isso está dentro dos governos. Antes de passar a palavra a vocês, nós estamos construindo, vamos construir 894 unidades habitacionais na cidade de Tiradentes. A prefeitura só não tirou da gente aquele terreno porque o dono do terreno foi ético. Puta cara, puta cara, puta cara. Pena que está doente, está bem idoso, mas foi ético. Teve alguém que ofereceu 50% sobre o metro quadrado para tirar a terra da gente. Ele disse, não, eu já dei meu nome para eles, que é R$100 o metro quadrado, eu vou vender para eles. Mas teve alguém que foi lá e falou, a hora que você quiser, está aqui, 150. E você não vai ficar pedindo para a Caixa vir pagar, não, eu pago adiantado. 72 mil metros quadrados. Para a gente chegar ao ponto de dizer assim, aprovamos aqui essas 894 unidades habitacionais, fizemos de tudo, ó, do tipo, não, um morrinho, não, aqui é topo de morro, não pode mexer, tem que deixar. Umas árvores que foi crescendo lá, não pode mexer, faz parte da preservação. Um rio morto que tem lá embaixo, não pode mexer, não pode... Tá. Nós vamos construir 72 mil metros quadrados, 894 unidades habitacionais, quando poderia construir o dobro daquilo ali. O senhor secretário do Meio Ambiente do município, que é do meu estado, paraibano, veio dizer que não, GG, você tem que entender que aquelas árvores ali faz parte da preservação, da melhoria de vida para o povo da cidade de São Paulo. E eu tenho um acordo com ele, que tem que ter árvore. Agora, nós, os pobres, temos que preservar, mas as grandes empreiteiras podem meter a máquina e jogar fora. De nós, ele disse que cada árvore que a gente fosse tirar ali, tinha que plantar 20 no Ibirapuera. Por que não lá na área onde está sendo construído plantar 20 árvores? Porque lá na área vai morar pobre, lá está morando pobre hoje. No Ibirapuera vai servir para os classes médias que vão correr de bicicleta, vão fazer exercício, vão namorar e vão fazer o que fez aquele maluco lá. Matou 10 mulheres naquela região, estuprando. Porque não adianta você ter o parque de diversões e não ter a garantia de vida também dentro do parque. Então, tem umas coisas que a gente vive nesse país, nesse mundo, que é muito doloroso a gente não falar dessas coisas. Olha, é uma questão que a gente tem feito um debate constante. Primeiro, a formação política e ideológica do cidadão, da cidadã. E quando você fala da formação política e ideológica,
Fala, meu querido. Nós estamos falando do senhor que está com uns 80 anos e nós estamos falando da criança que está no ventre da mãe. Nós não estamos falando de ganhar voto, porque nessa eleição mesmo eu fui xingado pelo povo do meu partido. Eu não aceitei, mais uma vez, eu não aceito, eu não empresto o meu nome para essas coisas. Eu não tenho coragem de um cara olhar para mim e dizer um monte de abobrinha. E aí, na hora que ele pega no microfone, nobre colega. Que história de nobre colega? Vai falar, rapaz, vai xingar. Está me xingando até já, me chamando de nobre. Então, eu prefiro continuar a minha luta que eu estou fazendo aqui. E aí, digo para você, quando nós estamos falando de formação política e ideológica, é dizer para as pessoas, para os seres humanos, que precisamos pensar que o centro da cidade de São Paulo, ou os grandes centros do mundo, eles são construídos propositalmente para não ter vida. Para não ter vida. E aí, é preferível que nós use o cotovelo que usar o braço todo para abraçar as pessoas. Velho Betinho, ele dizia isso. Enquanto o homem usa o cotovelo para querer crescer na vida, derrubando o próximo, a miséria só tende a aumentar. No dia que o homem pensar em usar o braço todo para abraçar o conhecido, o amigo, a amiga, ou a pessoa que ele encontra na rua que está chorando, que você não sabe quem é, aí o mundo será outro. Quando você diz, olha, vamos pensar em outros grandes centros. Nós já discutimos isso. Nós discutimos que hoje Santa Amaro é um grande centro. A Penha é um outro grande centro. A Lapa é outro grande centro. São Miguel Paulista. E em muito breve, Itaquera será um grande centro. Não, sou santista. Sou santista. Então veja, esses grandes centros nos ajudará a descentralizar essa coisa de que vamos investir aqui para que não ter vida. E o centro da cidade de São Paulo, a cidade que nós estamos, é uma cidade onde a forma como foi construído é proposital mesmo. Quando você fala que não pode ter estacionamento ou garagem embaixo do imóvel, claro, você vai tirar o direito de alguém especular ali e ganhar dinheiro às suas custas. Você chega em casa, você estaciona seu carro. Primeiro, não temos transporte público de qualidade nesse país. Não temos. Aí você vai pagar R$300, R$350 de aluguel para guardar o seu carro. Lá naquela conta de R$2.000 e poucos que nós falamos, não falamos o aluguel do carro. Porque é muito fácil resolver o problema de estacionamento na cidade de São Paulo. É muito fácil. Primeiro, você pode diminuir a frota. Você pode diminuir a frota. Pode diminuir a frota. Por que é que eu não tenho carro, mas por que é que a maioria dos seres humanos precisa de um carro? Para se locomover. Porque se você levanta 6 horas da manhã, toma um banho, toma um café, 7 horas você vai para o ônibus, você corre o risco de ficar até 7h30 esperando o ônibus, você precisava chegar 8 horas, você está Campo Limpo e precisa chegar 9 horas no Tatuapé, não chega, dançou. Aí tem que ter o carro. Porque se tiver transporte público de qualidade, transporte público, transporte que leve você com qualidade,
você vai perceber que fica muito mais barato do que você ter um carro. Muito mais barato. Que é o exemplo lá do seu país. Né? Quanto menos carro, menos poluição. Quanto menos carro, mais condições de vida para o país, para a cidade. É falta de consciência, é falta de educação. Alguns países que nós vivemos, né, conhecemos no mundo, eu passei na Hungria 6, 8 anos após a queda do comunismo. Da Hungria eu fui para a Romênia, Eslovênia. 5, 6 anos tinha caído o sistema lá. E estava viajando num trem. Fui de trem, fui de avião até Alemanha. Da Alemanha em diante fui de trem. Você sai da Alemanha até a Áustria. É como se eu estivesse aqui, ó. Barulho nenhum. Da Áustria para a Romênia, da Áustria para a Hungria, já é outro tipo de trem. Você já começa a sentir cansaço. Aí alguém fala, não, porque você veio do Brasil. Não. Eu estava na Áustria 10 dias paralisado, sem fazer nada. Trem horrível. Você sai da Hungria para a Romênia, aí você nem fala. É um latão mesmo, assim. Bago. E quando você chega no final da linha, você está estourado. Aí você sai da capital para o fundão, aí você vai ver o que é sofrimento. Eu fui numa cidade por nome de Tegumures. Tegumures está, pode-se dizer, a cidade do Conde Drácula. Conheci o castelo lá do Conde Drácula. Mas, meus irmãos, vou dizer para vocês, é uma pobreza de matar. É uma pobreza de matar. E o povo vivendo da miséria do outro mesmo. Aí viajando naqueles trem, tá conversando com alguns senhoras, senhores de idade e tal. Aí eles disseram, a gente era tão feliz e nem sabia qual a miséria que a gente tinha aqui. Pelo menos no comunismo a gente podia viajar o estado todo, os aposentados viajavam. Naquela época eles estavam organizando uma greve de aposentados, porque estava sendo proibido o aposentado fazer mais de uma viagem por mês do interior para a capital. Se tivesse doente, não podia viajar, já tinha feito a viagem. Então eles estavam preparando uma greve dos aposentados. E aí a gente vê que a consciência, a educação é o fator primordial nisso aí. No estado de São Paulo, gente, nós estamos há 30 anos, o mesmo grupo governando. O mesmo grupo. Nada contra um, contra o outro, mas é o mesmo grupo. Por que não experimentar o outro ali para ver? Se o outro não prestar, daqui a 4 anos, a gente tira fora também. Agora, nós não podemos eternizar a coisa. Pô, nós estamos vendo toda hora as guerras lá fora. Não, porque o cara está há 30 anos. Mas aqui nós também estamos com o mesmo grupo há 30 anos. Pois é, nós temos que fazer mudança, nós temos que fazer alternância na política. Porque quando você começa a alternar, as pessoas começam a se mexer. Se eu não melhorar, se eu não renovar a minha proposta, nós não vamos continuar aqui. E para mim, nós precisamos mostrar, formar politicamente os seres humanos. Até para os seres humanos saber quais são os seus valores.
Nós vivemos hoje numa sociedade onde não temos valores. Os nossos valores são exterminados. E são exterminados por quê? Porque quem foi que já se viu aquele negrinho lá, dando aula para um monte de gente lá? Não, não está certo, tem que tirar aquilo lá. Não, não dá, tem que... É assim que a gente está vivendo. E quando eu falo do capitalismo, porque o capitalismo ele tem uma postura. Eu tenho 10, quero 1000. Foi por isso que eu parei de estudar. Porque os professores só me ensinavam isso. Você tem que crescer de qualquer forma. Eu não quero crescer de qualquer forma. Eu quero crescer gradativamente. Onde eu cresça, vocês crescendo junto comigo. Aí não dá, não tem acordo. Eu cresço, eu vou para o topo às custas de vocês. Pois é, mas eu, negrão, se eu servorei de carro blindado, é pior ainda, porque os caras roubou. Prende, põe na cadeia. Então é melhor andar de carroça mesmo. Nem carroça eu tenho, então tá bom. Mas veja, gente. Nós temos que trilhar um caminho. E o caminho que nós temos que trilhar tem que ser uma reta que você chegue lá. Ou pode ser tortuoso, mas você chega lá. Temos que trilhar o caminho. Nós temos que chegar lá. O nosso objetivo qual é? Chegar lá onde está aquelas duas moças lá. Aquelas duas pessoas estão de frente para mim. Se o meu objetivo é chegar lá, e nesse caminho que eu posso ir sem ter nenhum problema, eu vou chegar tranquilo. Mas se eu sentir que no meio do caminho vai ter alguma coisa que é uma armadilha contra a minha pessoa, eu vou driblando até chegar. Porém, acredito que para a gente pegar esses imóveis que não cumprem com a função social da propriedade, e aí, secretária, é lá na sua prefeitura, é em qualquer prefeitura, temos que jogar muito duro contra o poder público. Não é contra o seu prefeito, não é contra as suas secretarias, é contra o poder público. O poder público tem que sair do patamar da apatia de não fazer porque será que vai dar certo? Luiz Erondina, os mutirões. Todo mundo dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Construiu 38.000 casas na cidade de São Paulo. Mutirão por autogestão. Se os outros governos eram contra, mas tivessem aprimorado a questão do mutirão, talvez hoje o déficit habitacional fosse quase zero. Mas a falta de formação, a falta de conhecimento, a falta de investimento, que é o principal, aqui em São Paulo, ela estava falando, eu pensei que ela fosse falar eu vou falar do problema. Você vai construir um projeto habitacional do tipo esse lá da cidade de Tiradentes, nós estamos para lá. 894 unidades habitacionais. Tem o do governo federal, tem 20 mil reais do governo estadual, e se faltar 5 mil reais da prefeitura, não era para ser o inverso? A habitação não está no município? A habitação está no município. E por que não o município está com a maior parte, a segunda parte, maior parte do governo estadual, a terceira do governo federal, para poder sobrar para todos os outros? Mas não, vamos tirar tudo do governo federal para aqui e vai faltar ali. Qual é a sua cidade? Palmeira dos Índios. Talvez Palmeira dos Índios não vai construir nenhuma unidade habitacional porque todo o dinheiro do governo federal veio para aqui. Tem que ser o inverso. Mas enquanto nós não tivermos
uma visão crítica, que o que é público é do povo, só não pode ser do povo badernadamente. Não pode ser do povo badernadamente, tem que ser do povo organizadamente. Aí nós vamos resolver esse problema como você se propõe. Somos parceiros. Somos parceiros. Me aproximei dos movimentos populares e já disse aqui tem inúmeras testemunhas do que eu vou dizer. Se não fossem os movimentos populares, nós não teríamos financiamento de 30 anos, não teria esse juro como nós temos hoje mais baixo, não teria essa legislação que facilitou o acesso à moradia. Isso veio, não foi por requerimento, por pedido de empresário, isso veio por interferência direta e objetiva dos movimentos populares dentro do Conselho Nacional das Cidades, de um trabalho feito no Ministério das Cidades. Então, a partir dali, e é claro, e os movimentos populares também tinham muito preconceito com relação aos banqueiros e aos construtores, aos corretores, e essa convivência de 8 anos... Era todo mundo no mesmo prato. Depois de 8 anos em que nós passamos a conviver, eu pude aprender demais com os movimentos populares e pude enxergar melhor este mecanismo de como funciona a sociedade. Eu entendo bem quando o GG fala do capitalismo, o capitalismo na forma do que ele fala é aquela situação de que para o cidadão só interessa o lucro. Vamos nos reportar o Minha Casa Minha Vida. Ele só interessa para um determinado grupo porque ele dá lucro e mais nada. Agora, a questão social, essa é um problema do governo. Então, isso é que fica difícil a gente conversar. E quando você coloca uma proposta que é para resolver o problema social, aí o pessoal já vai fazer a conta. E o lucro, o que isso vai dar? Vamos apoiar ou não vamos? Vai atrapalhar a nossa área? Vai. Então, nós temos que bater em cima. E aí batem mesmo. E é para valer. E aí aparece uma série de outras questões paralelas que vêm para atrapalhar. Então, a convivência nesse mundo é muito difícil e a nossa sociedade, com esta mentalidade, eu não sou contra absolutamente o capitalismo e acho que é um regime que dá para se viver muito bem, mas a mentalidade do capitalismo no ambiente onde uma sociedade, grande parte da sociedade ainda sofre, ela precisa ser repensada, porque é muito triste quando você liga a televisão. Eu ontem, vendo aquelas comemorações lá no Japão, em razão do ano da tragédia, então você fica imaginando, né, uma criança que morreu por falta de um atendimento imediato. Você vê nesses deslizamentos aqui no Brasil, as crianças, as pessoas estão lá dormindo, de repente a família inteira morreu. Puxa vida, gente, o que é isso? Quanto vale a vida de uma criança? Será que uma criança pobre vale menos do que um filho de uma pessoa rica? Pelo amor de Deus, onde é que já se viu isso? Nós precisamos procurar resolver o problema. E quando a gente fala no imóvel usado, é uma forma de resolver o problema. Agora não me venha falar, bom, mas o corretor nem ganha comissão quando o imóvel é de 1 a 3 salários, de 0 a 3, nem tem, não cabe, não tem jeito, não existe. A gente vai fazer negócio dentro de uma faixa da população que pode fazer negócio, que é acima de 5 salários, de 5 a 10, teria um mercado, mas eu fico por entender o que é o sofrimento de uma mãe, de um pai, que perde um ente querido numa tragédia dessa, e a cada ano que passa continua perdendo e a gente continua assistindo. E o pior, GG, é que dinheiro tem, é o que você fala, é a maior realidade do mundo, e está provado que dinheiro tem. E por mais que escondam, e por menos que mostrem, quando vem qualquer projeto, aparece o dinheiro. E dá para fazer. Ora, o Minha Casa Minha Vida não está aí, não está tendo dinheiro para financiar? Se o dinheiro já está lá, a verba já está separada, é só pegar e financiar. Por que não financiar o imóvel usado? Não está acrescentando 1 centavo a mais no programa, simplesmente está liberando para quem precisa, de uma forma clara. Tem hoje até a lei da assistência técnica, que os engenheiros e arquitetos podem fazer através das prefeituras, que não custa nada para a pessoa, para poder fazer análise desses imóveis que eventualmente poderão ser comercializados.
Então, a presença do GG aqui hoje foi muito importante para todos nós, GG, porque você deixa uma lição de casa grande. Você trouxe aqui determinadas questões que, evidentemente, vão nos fazer pensar e nos provocar para o debate, o que é muito importante para que a gente possa evoluir e aceitar, né, todos os atores de uma sociedade que possam sentar e conversar. Né? Não importa a cor, não importa o ambiente social em que vive, o que importa é que é ser humano. Não me interessa se o português é rebuscado ou se o português é deficitário, o que importa é que é um ser humano, igual a todos nós, que tem aspirações, que tem vontade. Como ele disse, né, as pessoas falam muito em habitação, alimentação, educação, saúde, né, e por que não falar também em lazer? Mas porque é pobre e não merece lazer? Nós precisamos afastar, perder todos esses preconceitos, né, e vivermos com dignidade, mas a nossa dignidade é respeitar a necessidade do próximo, porque não adianta querer ter dignidade sem respeitar a condição do mais humilde, daquele menos favorecido, ou até daquele que desprezou inúmeras oportunidades. Eu vi aí outro dia sérias críticas, e não é o assunto aqui, mas serve como um exemplo para pontuar, aquele auxílio prisão. Porque o cidadão está preso, aprovaram um auxílio reclusão, que vai um auxílio para a família daquele que está preso. Aí o cara vai para a família da vítima, o que é que vai? Ora, pelo amor de Deus, o cara já está preso e aquela família que tem criança, você vai deixar ir para o crime? Vai deixar, vai tirar o conforto, vai tirar a possibilidade dele ter um prato de comida ou dois todo dia? Só porque o pai é um traficante, ou porque matou, porque é ladrão? O que é que a criança tem a ver com isso? Então, eu vejo da seguinte forma, a sociedade precisa ser mais humana, nós precisamos entender. E eu vejo, às vezes, muitos setores da imprensa radicalizar, e aí você chega naquele órgão que está divulgando, você vai ver a publicidade de quem está ali, você entende porque tem aquela mensagem. Então, isso é muito complicado e nós temos que saber viver com isso, porque isso faz parte da sociedade. Se existe político desonesto, ninguém inventou isso aqui no Brasil no ano 2000, não. Isso foi inventado antes de Roma, muito antes de Roma. Política é política em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do ano. Então, não tem essa história que o mundo político ele é assim, e assim a humanidade vive até hoje e tem que aprender a conviver. O Einstein disse uma frase que eu considero muito importante: uma noite sem um debate é uma noite perdida. E uma noite como essa aqui de hoje, eu acredito que foi uma noite valiosíssima, principalmente pelo que temos para pensar e discutir daqui para frente. O seminário que nós vamos realizar lá no Sindicato dos Engenheiros, nós estamos formalizando ainda, GG, os convites para as principais lideranças, técnicos do governo. Vamos ver o que a gente traz para poder conversar e levar essa proposta, porque nós sabemos também que não é só chegar lá, dar um chamegão e está feito. Precisa analisar muito bem como isso será feito, de que forma será aplicado, e aí os técnicos do governo têm uma grande responsabilidade nesse processo todo. Mas nós estamos aqui para colaborar. E o corretor de imóveis, ele é, acima de tudo, um homem, uma mulher de família que tem seu dia a dia de trabalho, que vive tirando leite de pedra de manhã cedo até de noite, de segunda a segunda, e de ano a ano, levando a vida com muita dificuldade, e não tem nenhum explorador da sociedade ou qualquer coisa assim. 95% daqueles que compõem o nosso cadastro aqui de 115 mil inscritos são pessoas de família que trabalham para manter suas famílias, para viver com dignidade e vivem com dificuldade. E nós temos esta proposta. Você mesmo foi atendido por corretores de imóveis, numa oportunidade muito boa, na outra muito ruim, pelo que você falou, Você teve uma senhora aí que... Agora veja que maravilha de exemplo que ele deu. Um senhor de 80 anos, recebeu a proposta de 50% a mais e manteve a palavra. Como é bom nós, corretores de imóveis, ouvir que ainda existem pessoas assim, que chega a ser inacreditável,
dentro da nossa atividade. E o maior inimigo de todos nós, com certeza absoluta, é o especulador. É aquele que compra, a exemplo do que está hoje lá no Centro Velho de São Paulo, na Cracolândia. É impressionante ver a especulação a olhos vistos, há quantos anos, nua e crua, nós estamos assistindo a cada vez que a prefeitura anuncia que vai desenvolver um projeto, o preço daquelas propriedades dobra ou triplica. E está sempre na mão do mesmo dono. Não sei o que eles querem. Vão morrer com aquilo na mão. O cara pensa que é rico e não é, porque nunca vai dispor do dinheiro que tem lá. E não sabe usufruir do que tem. Aquilo fica, aquele lugar horrível, inabitável, não dá nem para passar por ali, todo mundo acha muito perigoso. E de vez em quando eu vou lá dar uma olhada. Alguém me chama, eu já fiz avaliação de imóveis lá, comecei avaliando uma propriedade em 1,5 milhão, o cara já está falando em 11 milhões. Eu disse uma vez para um proprietário de uma área, eu falei, sabe o que você tem aqui? Você é como se fosse dono do cadáver do Michael Jackson. Falei, o que tem a ver? Eu falei, porque deve valer uma fortuna. Imagina você falar, não, o cadáver do Michael Jackson é meu. Mas vai fazer o que com isso? É teu para quê? Não vai valer nada, está acabando, é lá. É aquilo lá. Então aquilo vai acabar tendo que ser desapropriado. E o poder público também tem que ser mais agressivo. Porque uma propriedade que não atende às necessidades sociais de uma cidade, não atende o urbanismo da própria cidade, não atende às leis de segurança, de desenvolvimento, de aplicação do plano diretor, ora, o poder público tem que entrar e intervir e fazer valer a lei. Agora, o direito de propriedade ele é sagrado, mas existe uma legislação que impõe esse direito. Há direitos e há obrigações, porque o mau uso da propriedade também é ruim para a sociedade. Então, eu acho, GG, que muito oportuno essas suas colocações. Eu tenho certeza absoluta, o filme da tua palestra fica agora no site do Cresce, deverá ser assistido por muita gente, com certeza nós vamos receber muitos e-mails e com base nele nós vamos ter oportunidade de fazer muitos debates. E saiba que nós sempre vamos estar juntos nas demandas que se fizerem necessárias para o bem comum da sociedade, tá bom? Estamos aí. Somos parceiros. Se Deus quiser. Obrigado pela presença, viu?